Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom nós estarmos aqui reunidos mais uma vez. Seja bem-vindo você aí, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor e também nós podermos orar para iniciar essa semana que nós já começamos com boas notícias. A boa notícia é que agora no dia 12 de dezembro, eu estava vendo aqui na CNN que os Estados Unidos começa o processo de vacinação e isso é bênção de Deus, a sabedoria, a ciência humana. Deus deu conhecimento ao homem para romper essas barreiras. Eu quero falar um pouquinho com você sobre crer para entender. Uma das maiores petulâncias do ser humano é tentar entender Deus, né? É você entender sem crer. E é interessante porque nós somos muito motivados pela ciência, né? Porque a ciência, ela tem o seu processo na construção, né? Na construção. Se você, por exemplo, se você pegar qualquer laboratório científico, qualquer núcleo de pesquisa, qualquer universidade, você vai perceber que tem o seu processo feito como identificar materiais, preparar processos, colocar processos em práticas para que funcionem. Todo processo científico é diferente do processo da fé. Por quê? Porque todo sistema científico, ele tem uma questão. Ele parte do princípio que primeiro você toma o conhecimento de algo. Depois você estuda. E depois que você estudou, enumerou várias teses, aí você acredita naquele processo. Que de fato aquele material, aquele experimento, que de fato aquilo é real e que de fato aquilo é possível. Você quer ver um exemplo? A vacina que tem sido pesquisado ao redor do mundo. Pesquisa para chegar. Não, agora realmente é. Esse é o processo científico. A fé é totalmente diferente da ciência. A fé, ela exige um entendimento posterior ao crer. Primeiro você acredita, depois você entende, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. Porque é muito difícil. Por que você é muito difícil às vezes a gente falar do amor de Deus? É difícil por quê? Porque as pessoas querem entender a Deus antes de acreditar. Elas acham que Deus, é possível colocar Deus num experimento científico. Elas dizem assim, me explique tudo para mim, né? A hora que eu entender tudo, aí eu vou acreditar em você. Isso é uma grande petulância do ser humano, querer entender Deus antes de crer. Eu gosto do exemplo mais ou menos assim. A pessoa querer entender Deus antes de crer é como o sujeito que ele está no meio do oceano perdido, né? Sem ninguém por perto, né? Exausto. O mar ali tentando tragar o sujeito, ele está quase morrendo afogado. Ele olha para todos os lados, ele insiste em gritar por socorro, porque precisa. E o que acontece? De repente aparece do lado dele um barco, né? Com alguém disposto a estender a mão e tirar ali minutos antes dele sucumbir. Mas antes que o socorrista estenda a mão, o que ele faz? Ele pede para o socorrista, escuta, mas como que eu sei que você é socorrista? Onde você treinou? Outra coisa, de onde você veio? Eu estou no meio do oceano. De onde você apareceu aqui? Como que é o processo aí? Não é assim? Pode ser que o socorrista diga isso e dê a ele todas as explicações, que esse indivíduo está morrendo. O problema é que talvez seja tarde demais. E é isso aí que é a questão. Algumas pessoas criam, né? E diz assim, as pessoas que querem crer ou que elas têm intenção de crer, elas chegam pra gente e diz assim, né? Eu não estou preparado para isso, né? Eu não estou preparado para servir a Deus. Não é o momento ainda. Eu preciso entender algumas coisas. Eu preciso de todas as respostas. Ó, uma outra frase interessante. Não chegou o tempo e nem a hora ainda. E esse é o grande problema. Nós queremos fazer de Deus um experimento de laboratório, né? Até, às vezes até dentro da igreja. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu estou programando, não é hora ainda. Eu estou programando a minha vida. Na hora que eu aposentar, eu vou servir a Deus. Viu?
Pastor, eu estou fazendo uns planejamentos aí para que eu possa resolver algumas coisas do passado da minha família. Nós fazemos de Deus um experimento que talvez nós queremos que caiba na nossa mente, no nosso jeito de pensar, né? Deus não cabe em lugar nenhum. Somos nós, é que nós somos lançados diante de Deus e temos que crer. O problema do nosso jeito, da nossa maneira de querer que as coisas aconteçam, é que às vezes não dá tempo, né? Você já percebeu uma coisa? Nós passamos por tantas adversidades, tantos problemas, e você já percebeu que para fazer algumas coisas, nós não temos milindres? Nós acreditamos em tanta tolice que as pessoas falam. Eu, pelo menos, eu tenho muita facilidade em acreditar em coisas assim tolas. Minha esposa fala assim, qualquer uma pessoa que passar vendendo uma coisa na rua e falar uma coisa para você, você acredita em tudo. Nós somos assim, nós acreditamos em tudo. Mas quando diz a respeito de dar passos de fé, se lançar a Deus para crer de forma intensa, nós temos uma série de restrições. Nós criamos problemas, nós queremos explicações. Tantas pessoas nos levam no papo e a gente não pensa em fazer. Mas quando diz a respeito de fé, né, a Deus, nós temos problema. É interessante o texto aqui, ó, de Isaías 43:10, que eu escolhi para colocar nessa minha reflexão. O que que diz? Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Olha aqui, presta atenção. Para que saibais, me creais e entenda que eu sou o mesmo. E que antes de mim Deus nenhum formou e depois de mim nenhum haverá. Percebeu que é o contrário do processo científico? Veja o processo que Isaías está ensinando, que é diferente da ciência. Para que saiba, creia e entenda. Ou seja, para que saiba, creia e entenda. A ciência é você sabe, entende para depois crer. É interessante que quando nós damos passos de fé e confiamos que Deus quer realizar algo grande na nossa vida, na nossa família, no nosso relacionamento, e a gente tira de fora os nossos questionamentos, logo depois você fala assim, puxa vida, ó, o que aconteceu lá atrás não entendi, agora eu estou entendendo, porque Deus elucidou isso no meu coração. É preciso inverter esses processos. Não, precisa. Pare de buscar explicações. Pare de querer que Deus te dê algumas explicações. Mergulhe na fé. Creia de todo o coração. Creia que é possível mudar a história da sua família, do seu casamento. Creia que é possível mudar a história de pessoas que você ama. Creia que é possível você se ressignificar a sua vida. Creia. E depois ele vai ensinar você como. O processo, como você vai fazer, de que forma que você vai fazer. Creia. É por isso que a ciência não entende, não compreende a fé. Portanto, o que nós temos que fazer? Mudar a chave. Eu amo o processo da fé. Lembra quando Jesus estava na festa de Caná da Galileia? Você lembra? O que Maria disse para os serventes? Ó, faça tudo o que ele vos disser. Não questione nada. O que ele falar para vocês fazer, vocês fazem. O que ele foi lá e fez. Eles acreditaram. Acreditaram. Foi lá e fez. E o que aconteceu? O cara fica pegando água, colocando água em um pote, coloca água na talha. Esse é o processo. Nós temos que realizar o processo, porque nós não conseguimos transformar água em vinho. A gente tem que crer que Deus ele é fiel e ele é poderoso. E mais na frente você vai entender. E que de fato aconteceu na festa. O mestre Sala chega para o noivo e diz o seguinte, viu? Todo mundo coloca o primeiro bom vinho e você colocou o melhor para o final? Sabe o que o mestre Sala diz para nós quando ele fala essa frase? Até quando você vai insistir, querer viver a sua vida através das suas explicações, da sua lógica? Você não percebeu que o jeito de Jesus é melhor? Nós só temos que mergulhar e acreditar. Aquilo que Deus tem falado para você, para restaurar o seu casamento, faça. Não busque entendimento. Cumpra o seu papel de marido, o seu papel de esposa, o seu papel de patrão, o seu papel de pai. Creia, né? Creia. Por quê? Aí você fala, mas pastor, eu creio, mas eu não sei como fazer.
Deus vai te ensinar os processos aqui, ó, é na palavra. Quando você abre a palavra, ele fala assim, ó, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. E você vai fazendo. Não procure entender, faça. É mais ou menos assim, Pedro lança a rede. Mas lança a rede. O que Pedro disse para Jesus? Mestre, eu pesquei a noite inteira, eu não peguei nada, mas, segundo a sua palavra, eu vou lançar a rede. E porque ele lançou, ele pescou. Que Deus abençoe a sua vida, né? Não leve a ciência para o campo da fé. Abra o seu coração para crer e entenda que Deus quer realizar coisas extraordinárias na sua vida essa semana, hoje. Temos que crer nele para fazer as coisas do jeito de Deus, né? E aí, o que acontece? Você crendo, Deus vai trazer toda a revelação para você, o que você precisa. Nós não somos cientistas, nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, temos a obrigação de crer, mesmo que a gente não entenda. A minha função é crer. E Deus, a função dele é me direcionar, ó, me guiar. E aí, ó, deixa eu dizer uma última frase para você. Não permita morrer afogado diante de todas as explicações. Não permita que os seus pulmões encham de água enquanto você aguarda a resposta antes de se lançar. Creia, porque senão daqui a pouco você está morrendo afogado. E você fala assim, puxa, estou morrendo afogado, viu? Você tinha que ter dado passos de fé lá atrás. Então não espere que seus pulmões enchem de água, não espere morrer afogado. Não deixe esse casamento sucumbir, não deixe essa relação com seu filho acabar. Não deixe, creia, vai para a palavra e faça aquilo que Deus fala para você fazer. E Ele vai te explicar tudo certinho, porque Ele é que sabe tudo, nós não sabemos nada. Deus abençoe a sua vida, creia, um abraço, um beijo no coração e amanhã estamos juntos de novo em nome de Jesus.